Добрый день всем. С нами сегодня в студии Boa noite a todos. Hoje nós temos conosco o Dr. Mikhail Leitman Сегодня очень особенная тема. e os amigos russos. Temos um tópico especial hoje: Желания, разум, emoções, мысли, sensações, desejos, всё. То есть mente, всё, что intenção, мясо, pensamentos, tudo. животное тело. Tudo, Мы, diz o Rav. как мы понимаем, наука Каббала Tudo каким-то que образом относится ко всем toca этим, nossos desejos animais, e veremos como a Kabbalah se relaciona com tudo isso. душой. Вот мы сейчас разберемся, какие Manifestações da что это alma. душа, чувства, эмоции, Chamamos желания, tudo isso de alma, что является exatamente. именно душой. O que é exatamente a alma? O que consiste a alma? Pensamentos, На самом intenções? деле с нами огромное количество участников. E nós Москва, temos Санкт-Петербург, Киев, более 20 vários городов. amigos conosco, Мы ждем от Moscou, вас Kiev, вопросов. Peter. Тема очень серьезная, мы попытаемся разобраться. Vamos esperar perguntas de vocês. É um tópico muito sério. Vamos tentar discernir e passar por Хотелось бы только сказать, что насколько мы изучаем, tudo isso que ocorre com nossa alma. понятно, что чувство это проявление наших желаний. И вообще есть Quanto разница mais между чувством и эмоцией. aprendemos da psicologia e o que aprendemos, sentimos que as sensações, sentimentos é o que vem dos desejos. Emoções são algo que surge e desaparece. Mas certas sensações, sentimentos como amor, amizade, são sentimentos que são revelados com o tempo, lentamente, e também desaparecem com o tempo. E também temos coisas como pensamentos. E eu espero que nessa hora possamos extrair algo disso e passar por tudo isso. Pelo menos seremos capazes de nos orientar. Então, esclarecer isso. A principal pergunta é: de onde vêm os pensamentos de uma pessoa? Do ponto de vista da Kabbalah. De que ponto você está me perguntando? Do ponto de vista da Kabbalah. Um pensamento, diz o Rav, é resultado do desejo. Não há pensamento sem desejo. Os desejos são a principal matéria. Eu desejo, eu quero. Eu aspiro sentir meu vazio. E o pensamento nasce como resultado a fim de escolher como eu posso me preencher de forma plena. Então, vamos distribuir todos esses componentes, onde estão os pensamentos, desejos, como a Kabbalah divide isso. Eu não faria isso, diz o Rav. Nós já passamos por muita literatura cabalística e realmente não vemos em lugar algum todo esse sistema que se gradua. Existem desejos e a mente que ajuda a atualizar os desejos. As intenções agora, você tem que ver com que intenção você vai usar seu desejo. Para quê, precisamente? E a intenção é o nível acima do desejo. Os desejos vêm primeiro? Sim, o desejo vem primeiro e a mente é realmente o resultado disso. E a mente muda conforme o desejo. A mente nunca pode mudar o desejo, mas é tudo o oposto. Os desejos sempre mudam a mente, os pensamentos. E alguns dos grandes pensadores pensavam o contrário. As pessoas de todo tipo de definidores da vida, poetas, literatos, da poesia e da literatura. Então, sensações, sentimentos como alegria, humor, não tem a ver com a Kabbalah. Tudo isso são coisas que sinto no desejo. Uma pergunta de Kiev. Qual o papel da mente nos sentimentos numa pessoa? O papel dos sentimentos é demonstrar à pessoa o que acontece em seu desejo.
em seus desejos. E o papel da mente é aprender como trabalhar com seus desejos. Mas a mente não trabalha de forma independente, não pode controlar os desejos. Mas somente através da luz de retorno que retorna à fonte. Assim trabalhamos corretamente com os desejos e ocorre dessa forma. Nós vemos isso em nosso mundo, ninguém tem êxito, nem a psicologia, nem qualquer outra disciplina psicossocial que tenta trabalhar com o mundo interno e desejos da pessoa, seus pensamentos. Então, com que se relacionam os pensamentos de uma pessoa? O pensamento é resultado do desejo, mas também pode ajudar a pessoa a controlar o desejo. Não é que o pensamento em si pode controlar o desejo, pelo contrário, se a pessoa precisa do pensamento para criar o tipo de ambiente, de circunstâncias que a luz vai realmente influenciá-la. É importante aprender a controlar pensamentos e sentimentos, emoções. Essa é uma condição necessária para o avanço espiritual, controlar seus pensamentos e emoções, mas daí de novo, eu quero repetir, isso não é como em nosso mundo. Em nosso mundo, parece a pessoa que ela se controla. Assim que a pessoa começa a alcançar seus graus espirituais, começa a ver, sentir que não pode de forma alguma controlar-se. Isso não é dado à pessoa de forma alguma no mundo espiritual. Enquanto que a psicologia, ela pode fazer o que quiser, mas nós falamos de Kabbalah, e a Kabbalah mostra imediatamente a pessoa que ela é como um trapo, uma bonequinha de pano. Não pode fazer nada para se controlar. A única coisa que pode fazer é, ao usar o grupo, o ambiente que construiu para si, o ambiente correto, pode influenciar, pode evocar a luz superior, que influenciará seus desejos. No que devemos acreditar? Nas suposições da mente ou intuição do coração, sensações? Nem isso, nem aquilo, nem um nem outro. Nós vemos o que ocorre quando a pessoa coloca a fé em seus sentimentos. Sempre há um erro. Se eu creio na minha mente, isso também me desvia todo o tempo. Por exemplo, se falamos de um nível corporal regular, se falamos do nível do cabalista, então a pessoa também não pode confiar na sua fé, em suas emoções ou mente. Ele quer que seus pensamentos sejam controlados por sua mente e quer que a mente também seja resultado do trabalho da luz superior. Então, cabalista é alguém que sempre visa se aproximar da fonte superior e na medida que essa fonte superior está comandando desta forma, sente que está no nível bom, saudável. Mas, de forma geral, a pessoa não pode, de forma alguma, confiar nem em suas emoções, sua mente ou coração. E, de novo, estou falando de alguém que estuda Kabbalah. Se a pessoa que existe neste mundo num nível corporal regular, então, com certeza, não há nada. Ela trabalha com o que tem, é isso. Então, estou falando somente de como os cabalistas usam isso. A diferença, eu diria, entre um cabalista e uma pessoa normal, a pessoa deste mundo tem certeza que agora tem suas sensações corporais. E sua mente, e essas coisas são suas. Enquanto que um cabalista começa a ver que nem as sensações, seus desejos, nem seus pensamentos e sua mente realmente não são seus, mas realmente consequência de uma luz especial que brilha nele, chamada luz superior,
É por isso que os cabalistas, toda a meta do cabalista é atrair mais dessa luz superior numa maior intensidade, porque ele não tem nada de forma individual, pessoal. Somos todos criações, fomos criados, por isso que temos que nos conectar, ligar à fonte, ao Criador, tentar receber disso a máxima influência. Os cabalistas usam, de certa forma, essas sensações e emoções que ocorrem dentro de si, usam de alguma forma ou não prestam atenção nisso? Óbvio que ele precisa, de forma clara, descobrir o que existe nele e o que precisa chegar no próximo instante. Óbvio que ele sempre busca dentro de si a sensação, a emoção, que lhe permitirá conectar a força superior para que ele possa sentir que está sob o domínio da força superior, sob sua influência. Não há nada mais exceto a força superior que o controla plenamente em todos os lados e evoca nele todo tipo de sensações a fim de desenvolver nele estes órgãos sensoriais para sentir esta força superior. Essa é a meta do desenvolvimento cabalístico. Eu quero te perguntar algo. Esta força superior tem interesse no fato de que as criaturas entrem em contato com ela, sim? Sim. E é por isso que dá golpes no desejo de receber na nossa natureza para entrar em contato com o Criador. Então, nos cria e sabe como nos pegar. É um apelo. Essa é uma opção. Outra opção é quando conscientemente começamos a apelar esta força, pedir por ela, sem receber golpes, de acordo com a equivalência de forma, através da doação, quando tentamos nos aproximar um do outro, nos conectar e conscientemente atrair essa força, certo? Não só isso, diz o Rav. Ao estudar Kabbalah, ao disseminar, ao estar num grupo cabalístico, há várias coisas assim. Eu diria que existe até 3 ou 4 fontes principais que causam, ao utilizá-las, podemos evocar a influência da força superior sobre nós. Este é um estudo, o estudo das fontes primordiais, e o grupo onde atualizamos, realizamos isso. E o mais efetivo é estudar no grupo também a disseminação. E a organização de toda a humanidade, a fim de aproximá-la da força superior. Nós aprendemos agora, nessa lição, nós atraímos a força superior? Com certeza, naturalmente, sem dúvida. E depois de certa quantidade, na primeira entrada em contato, a pessoa sente imediatamente. Mas essa sensação da força superior, que a faz ligar com a força superior, a força se apega a ela, abre seus olhos, a pessoa começa a sentir, ver através deste mundo, com a sua visão interna. Isso pode ocorrer, obviamente, precisa de centenas de horas, digamos. Então, o que eu quero perguntar, quando começamos a nos conectar um ao outro, no grupo, como você disse, então, de certa forma, isso demanda minha atenção, meu esforço. Portanto, isso também é certo golpe no meu ego, mas consciente, certo? Com certeza. Qual a diferença entre a primeira e a segunda opção? O Criador que dá o golpe? Bom, veja, você não dá golpes por si só, você escolhe esse caminho. Pode não ser fácil, você escolhe e pode se convencer que é necessário. Não só que é necessário fugir do sofrimento, porque de outra forma você será atingido. Isso também é correto, mas é necessário porque você quer ser um ser humano, quer escolher o caminho da ascensão espiritual,
quer sentir, visto que viver no mundo espiritual como aqui. Então, aqui você tem a oportunidade de começar a trabalhar em si, a fim de aproximá-lo da fonte eterna e tornar-se gradualmente como ela. E isso pode ser alcançado aqui neste mundo, nesta vida. Então, o que quer que você faça neste mundo, e não pode ser comparado com o resultado que você pode obter aqui ao realizar e compreender a Kabbalah. Pergunta: como nós revelamos nossas sensações? Só pela influência da força superior. Não há nada mais, nenhuma outra força que conheçamos que possa fazer algo aqui. Só há uma única força superior, pode chamar de Criador, luz circundante, Or Makif, não importa como o chame. A força nos desenvolve e pode disparar nosso desenvolvimento. O que precisamos é aprender, despertá-la sobre nós. Outra pergunta, sobre o medo que vem das emoções, não sabe como lidar com isso. É possível trabalhar com isso de certa forma? Só há a luz superior que pode me ajudar a lidar com isso? A luz circundante e o temor. Temor, medo, é a falta de satisfação, como qualquer outra emoção. Existe a satisfação positiva e existe outra dos desejos. E a desejo de satisfação. E o temor é, na verdade, o principal componente de nossa sensação no mundo. Tudo vem dos nossos desejos vazios. Quando preenchemos-nos, aí o medo desaparece. E quando somos esvaziados, subitamente o medo surge. Uma sensação de insegurança, todo tipo de diferentes tipos de medo. Há centenas de tipos de sensações de medo. São resultados simples de vasos vazios, cli vazio. Você pode dizer que tudo isso é purificado com a Kabbalah, mas temos que lidar com isso no grupo, especialmente tais emoções negativas sentidas em relação ao desejo vazio que deve ser preenchido. E quando o preenchemos, essas emoções negativas serão substituídas pelas positivas. E essa é a forma mais efetiva de trabalhar no grupo. Alguém que estuda sozinho, é muito difícil alcançar tal estado. Atrair para si a luz superior. E no grupo é muito mais fácil. Uma pergunta: se a pessoa é responsável por seu pensamento, ela é responsável? Essa é a pergunta. Diz o Rav, a pessoa não é responsável por nada do ponto de vista da Kabbalah. O Criador pode fazer o que quiser com ela, através das emoções, através de sensações, intenções. É por isso que não julgamos a pessoa baseada em seu estado, mas somente baseada em seus esforços, intenções. Por exemplo, você pode levantar 50 quilos e eu 5, mas isso é algo que temos que medir em relação à possibilidade de cada um. A mesma coisa na Kabbalah. Por isso, no nosso caminho cabalístico, nós passamos por tais estados diferentes, e que nos permitem classificar tudo apropriadamente, nem nós ou qualquer outro.
Dentro desta rede espiritual, isso é medido de forma precisa. Por isso, a pessoa pode não saber seu estado espiritual preciso, seu grau específico. É certo dizer que esses pensamentos machucam a pessoa e bons pensamentos a ajudam? Não. Pensamentos negativos podem levar a pessoa à revelação do mal e a forçam a apelar à força superior. E a Kabbalah não julga a pessoa como fazemos em nosso mundo, dando todo tipo de como ela mede, como a Kabbalah mede a pessoa. A Kabbalah julga baseada na intenção e aspirações de uma pessoa. Mas a intenção é oculta. Como se julga? Eu tenho que cutucá-la. A pessoa pode dormir na lição, por exemplo. Meu estudante não dorme toda a lição, não consegue ficar acordado. É seu estado atual. E outro pode estar bem desperto. Talvez veio para a lição num bom estado e não quer dormir. E ele não quer dormir. E outra pessoa simplesmente está exausta. E não sabemos o potencial que existe em cada um de nós. Então, na Kabbalah, você não deve julgar ninguém, porque você está errado desde o princípio. É certo, está certo. Nós julgamos a pessoa no grupo conforme ela aplica seus esforços. Então, eu tenho que justificar a pessoa a princípio, na Kabbalah. Talvez na minha atitude para com estudantes você não é capaz de ver isso, mas em geral nós não sabemos os caminhos de uma pessoa neste mundo. E há tantos estudantes que já atravessaram este caminho. Eu vi estudantes que ficaram parados num lugar sem saber o que fazer e subitamente avançou. E talvez o sistema tenha se organizado de tal forma que, em suposição com o sistema, ele subitamente foi capaz de avançar. Outra pergunta. Pensamentos negativos podem te deixar doente, é verdade? Em nosso mundo é possível, mas não na Kabbalah. Qualquer emoções na Kabbalah, ela se apega à alma. Não significa que a pessoa tenha permanecer na prática nisso, de forma alguma. Nós temos que constantemente estar experimentando emoções positivas, não que não vamos sentir as negativas, suas consequências, mas através disso desejamos se tornar semelhante à força superior e através desse desejo do bem somente, de fazer o bem. É por isso que queremos estar nesse sentido, sentimento para sentir o outro. A sensação do medo pode ser egoísta, altruísta? Como funciona? A causa dessas emoções pode ser egoísta ou altruísta. Não importa. Eu posso receber prazer de algo bom ou mal, ruim. E você pode olhar diferentes tipos de parâmetros, não necessariamente espirituais, e do seu ponto de vista, nós somos capazes de fazer alguma causa, positiva ou negativa. Os psicólogos dizem isso ao estudar o ser humano
Огромное количество вопросов. Наверное, тема все-таки интересная, Há близкая. várias perguntas, tópico bem interessante, próximo das pessoas. A pergunta Есть ли é: вообще единица измерения силы мысли? Вообще можно как-то мысленно é повлиять на человека? possível medir a força do pensamento? Você pode influenciar uma pessoa com seu pensamento, trazer dano? A Kabbalah acredita nisso ou não? Практика такая есть в Кабале? Практика в Кабале только единственное, это как привлечь Há на себя. tal método na Kabbalah? Такого, направить мысль. Наука очень примитивная, Há algo prático na Kabbalah? понимаешь, потому что она настолько простая, потому что она основана на двух силах. A Сила Kabbalah высшая, это é сила uma ciência bem simples, tão simples. эманации, É dito que a força superior é a força de doação, de amor, emanações, притягивает, наполняет. e o nosso ego é outra força que А всем командует é только preenchida сила, она одна. И командует e только se одной preocupa só em se мыслью, preencher, satisfazer. Mas há somente Высшая сила называется свет, uma força низкое желание. que a força superior, que é chamada Происходит между этими двумя. desejo, é inferior ao desejo. E tudo que ocorre na Kabbalah Низшая порождается ocorre entre as duas forças, a doação e o desejo. A inferior nasce da superior. все из ничего. Это так же, как в математике. Есть ноль и есть E нечто. tudo a partir do nada, И с этого начинается вся como em matemática. Existe zero e o resto que é o oposto, separado do zero. E é assim que toda a ciência desenvolve-se. Então, Он действует temos на que atrair a luz sobre esse desejo de se ver e pronto. Isso. под его власть. Existe a luz que age em nossos desejos são totalmente sob seu Каждый из controle. нас, и мы все вместе. O desejo, В чем заключается наша somos Каббала? todos nós juntos e cada um em particular. Portanto, o que a Kabbalah diz Управляет полностью тобой. que И сзади, со всех сторон, ты algo знаешь, как он que te крутит тебя, и influencia, думаешь, что это controla ты pela сам frente e por делаешь. trás totalmente, te inverte. Você acha que faz algo, mas não é você. É um mecanismo Ты можешь сделать, ты можешь начать que o que você pode fazer, você pode começar Вот когда ты его будешь a вызывать atrair uma influência adicional dessa luz. Quando você começa a atrair essa força adicional, o delta, a diferença, quando começar a trabalhar sobre você, e de acordo com você o atraindo, então, na medida que você atrai essa luz, você vai desenvolver de forma sábia, entendendo que atraiu a luz superior, que essa luz age sobre você, que realiza certas ações em você, e que ações exatamente você vai aprender, você vai começar a aprender a luz, estudá-la. Então será capaz de controlar-se com ela. победили меня сыновья мои. Как это ощущается? Вот я, как Isso se chama meus filhos me derrotaram. притягиваю этот свет, не притягиваю? Можешь. Можно. да? Como eu posso checar se eu atraio ou não essa luz? Советует Каббала. Она вся создана только Você deve entender o que a Kabbalah diz. для на себя выше. É tudo medida para que sejamos capazes de atrair a luz superior sobre nós. Получается всё просто психология. Então, Если я только изучал sem a проявление luz, всех isso é uma чувств, psicologia эмоций, simples. Se eu мои só желания aprendo без света, como это essas sensações e emoções são reveladas no meu desejo sem a luz, isso é psicologia? E com a luz é a Kabbalah, sim. Если цель Творца только наслаждать, зачем Он создал Outra систему, pergunta. уготованную заранее людям ощущать горькие чувства, разлуки, болезни, O que смерти? criou o Мы не можем sistema сами достичь com наслаждения. antecedência que exige que a pessoa passe por sofrimentos? Você não pode alcançar o prazer por si mesmo, mas o prazer de um pequeno animal. No seu estado atual, você está no estado de um pequeno animal. E o ser humano é quem se controla através do mundo superior e faz de si uma criatura que se assemelha ao Criador. Portanto, chama-se Adão em hebraico, que é igual ao Criador, semelhante a ele. Então, você deve decidir como quer trabalhar. Você quer permanecer como um pequeno animal ou tornar-se um ser humano? E, na verdade, você não tem muita escolha. A questão é que Мы обязаны temos que на страдания оставаться на месте. avançar. Желаем мы или нет, Ninguém vai te deixar permanecer onde está. Quer queira ou não, o sofrimento vai te fazer avançar e vai nos fazer avançar e vamos alcançar a capacidade de nos transformarmos, transformar nosso desejo, etc., de uma forma ou de outra. E a Kabbalah
faz isso sem sofrimento. É como sábio é aquele que força seu futuro, vê o que está adiante e evita o sofrimento, conscientemente visando a decisão certa. Outra pergunta. Você pode, por favor, nos dizer o que os cabalistas baseiam-se? Um cabalista é aquele que confia só no método com a ajuda do qual pode atrair a luz superior. Como eu posso confiar nos meus pensamentos, na mente? Veja um bilhão de pessoas à sua frente. Então, pode-se confiar no que vê ou sente, ou seja, confia na razão. E qual é o resultado? Não vamos agir como crianças que não enxergam. Vamos discutir essas coisas. Todos nós somos resultado do sistema das forças superiores que operam sobre nós. E, na verdade, é o sistema que é uma força. Mas em tal estado que é um trabalho sobre nós, como várias forças. Então, vamos começar a entender que nosso trabalho é atrair a força superior sobre nós, começar a usá-la de forma intensa, desenvolvendo-se através dela. Não vamos confiar em nós de forma alguma. No que eu posso confiar? Eu sequer sei o que está ocorrendo hoje. E o que é melhor para mim hoje, eu não sei. Vejo o que está ocorrendo conosco na história. Ou seja, não sabemos como viver. Qual é a raiz espiritual de ficar brabo, algo assim? Há várias perguntas sobre emoções, como lidar com elas. Amigos, vejam, é o Criador brincando com vocês. O que tem a ver com o marido ou alguém? É o Criador agindo sobre você através desse teatro à sua volta. A força superior para de responder aos marionetes à sua volta. E estou dizendo que é assim que temos que perceber a realidade. O que é o homem? Nada. É como uma pequena maquininha, um coelhinho que salta. E é só isso que existe. Quando podemos relacionar com isso de outra forma? Quando começamos a atrair sobre nós a luz superior, a influência superior. Então, na medida que a pessoa se transforma com sua ajuda, chama-se ser humano. Daí já não ficará saltando como é controlado, mas vai começar a agir de forma independente, começar a avançar de forma independente. Portanto, por enquanto, não fique brabo com seu esposo, consigo que não pode, que não pode controlar, enlouquecer. Pode enlouquecer, vamos começar a nos transformar de cima. Você pode imaginar? Você alcança. Você chega ao nível do Criador, começa a reconhecer o que ele faz, por que ele me fez dessa forma, o que eu tenho que fazer comigo. Então, de forma gradual, torna-se claro, eu tenho que criar um Criador de mim. Nada mais. E as emoções? Há uma pergunta. Uma pessoa se sente braba ou sente medo. Como lidamos com isso? Relacionar tudo ao Criador. As pessoas que sentem medo ou não sentem medo. Então, alguém sente medo, outro sente obstrução, outro sente-se invejoso. Então, como trabalhamos com isso? Ou simplesmente atraímos luz e pronto? Nós relacionamos tudo ao Criador, é isso. Há só uma fonte para emoções positivas e negativas, que é o Criador. Qual a relação entre atrair a luz sobre si e relacionar tudo ao Criador? São dois tipos de trabalho ou é um tipo de trabalho?
é uma só fonte. Relacionar algo ao Criador parece como uma ação passiva. Estou sentado lá e todas as coisas que ocorrem comigo e tudo que eu relaciono é com o Criador. Isso vem dele. Essa é uma opção. E a outra opção? E qual o resultado de você dizer isso? É isso que eu pergunto. Nada ocorre, não há ponto. Você tem que fazer algo. A sabedoria cabalística é dada a você para que você corrija seu destino a si, para que você alcance o nível do Criador. Você pode fazer isso somente de forma independente, pelas suas ações independentes, porque na medida em que você se esforça, você se transforma. E então, seu esforço torna-se um vaso preenchido com luz. Então, algo ocorre, eu digo que vem do Criador, e nada muda? Ou eu vou e abro um livro e atraio a luz? A luz influencia meu desejo e algo ocorre, certo? Não. Não, o método age de forma diferente. Que tudo que você experimenta, você deve ligar à fonte superior, que tudo vem dela. E toda a sua experiência, sensações, emoções, confusões, tudo vem dele só para que você se conecte, se ligue a ele e exija mudança. Que independente do que eu sinto agora, confusão, medo, inveja, ódio, qualquer sensação negativa, apesar de tudo isso, eu relaciono tudo isso a ele. E eu entendo que ele faz tudo isso para que eu suba acima dessas sensações desagradáveis, me ligo a ele e realizo essas ações e no final começo a sentir ele, essa força positiva, que evoca emoções negativas de propósito para que eu suba sobre isso. Isso significa ir com a fé acima da razão. Uma pergunta totalmente diferente agora. É isso que a ciência diz, que usamos nossa mente para que como que 3% usamos somente da mente. O que ocorreria se usássemos nossa mente, sei lá, 99% da mente? Quanto o cabalista usa? Não. Nossa mente vai ser usada numa percentagem alta quando nos tornarmos totalmente integrados, conectados. Daí eu terei que entrar num sistema onde, além de mim, haverá milhões, bilhões de outras partículas, que cada uma delas também terá um desejo, um pensamento, e teremos que nos conectar e calcular todas as nossas conexões com a ajuda da luz superior, não nós. Então, eu precisarei usar mais a minha mente. A nossa mente age como um modem. Quando nos conectamos com nossos desejos, pensamentos, o desejo não está claro onde está. Onde estão os desejos? Então, nós estamos conectando os desejos com as pessoas? Estamos, mas não estamos ligando o modem. Então, para servir-se, basta 3% é suficiente, depois 99%? Acho que nem isso, diz o Rav. Você sabe, desejo puro e animalista, o que temos que realizar? Depois, para cobrir os desejos de milhões de pessoas, daí eu precisarei envolver o resto da mente? Não tem a ver com 1 bilhão de pessoas. A questão é que você tem que analisar. O integral é muito interessante. Eu só posso dar através disso. E este é aquele dele. E aquele só desta forma. E o outro para mim. Assim assado. Ou seja, você se torna interconectado numa cadeia infinita, interconectado a você. E você está interconectado com a cadeia.
e realizando esses cálculos infinitos de todas as opções possíveis. Isso é algo que você não pode fazer de forma linear, mas só espiritual. Isso é maluco. O que os cabalistas fazem? Calculam o que dar a quem? Não, 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 não. Não é feito na nossa mente. A mente está acima do desejo que você obtenha uma cadeia integral, interconectada, está assentada a mente sobre o desejo. E é isso que aprendemos. É o que estudamos na Kabbalah. As conexões entre os Partsufim, mundos, cada pequena mudança numa partícula cria uma mudança em todo o sistema. Vocês ouviram várias vezes que qualquer mudança muda, sacode o mundo, o sistema todo. Portanto, estes cálculos, estes recálculos, a sensação de como tudo flui numa harmonia infinita, é isso, para isso que precisamos das sensações e mentes do homem. Portanto, deixa eu entender, os cabalistas trabalham com uma força que está por trás de tudo, mas não trabalha, ele não trabalha com desejos individuais, ele vê como isso ocorre de forma gradual e constante, como o oceano com os bilhões e bilhões de gotas, assim que ocorre, chama-se a irradiação da Shekhinah. Outra pergunta. Será suficiente? O grupo cabalista será capaz de atrair luz suficiente para corrigir o mundo, para salvá-lo, ou temos que expandir constantemente o grupo? Se estendermos nosso grupo mundial, poderemos chegar à correção mais rapidamente e será mais fácil. Porque atrair uma luz intensa através de um pequeno grupo é um grande problema. É possível criar artificialmente a mente no ser humano? Não. Nós não sabemos o que é a mente, achamos que a mente faz algo, cria algo, faz certo cálculo. Isso não existe neste nível. Não podemos imaginar quão interconectados estamos entre nós e com outros sistemas enormes onde existimos. Não sentimos isso. É na próxima dimensão. E isso se abre para um cabalista. E ele vê que aqui você não tem que calcular nada, não tem que ser um cara sábio, que resolve algo aqui, algo lá, e faz tais cálculos a todo instante, não. É tudo resolvido de forma analógica. E o sistema superior é analógico. Ele simultaneamente resolve seus problemas, qualquer tarefa que seja, no início e no fim de cada ponto do espaço, do desejo e da luz, chama-se Malhut do mundo infinito. E isso ocorre de forma simultânea, como num sistema analógico. Tudo é equilibrado nele, todo isso que é potencial, e funciona. E junto com isso, simultaneamente, todas as mudanças ocorrem nele. O que é a intenção? A pergunta, como podemos controlar tal substância? A intenção é o principal. O que você quer? O que você quer? Se você quer simplesmente ter uma bela vida, quietinha, egoísta, então tudo que você faz é dirigido para este mundo.
E se o resto é para o Criador, você percebe sua tarefa, sua missão, seu destino, seu estado na próxima dimensão e o próximo mundo. Mas é uma direção totalmente diferente. E aqui você deve decidir a que você aspira. E, além disso, a Kabbalah não encerra a pessoa. Ela continua fazendo tudo. Você não tem que se limitar de forma alguma. A única coisa que você precisa é tentar e descobrir como eu atraio a força superior até mim para que ela me desenvolva na minha velocidade e não na velocidade onde toda a humanidade se desenvolve. Onde vive essa intenção? Na mente e no coração? E como transferimos da mente para o coração? A verdade é que não vive em lugar algum. A intenção, assim como as forças, os desejos, nós somos quem escrevemos tudo isso existindo em certo espaço geométrico, mas na verdade o espaço não existe de forma alguma. Não há nada biotridimensional. É difícil isso, mas a ilusão é que passa rapidamente. O cabalista começa a estudar que ele se envolve aqui não com o espaço, mas o espaço do desejo. E a verdade é que é assim que nós somos. Nós não existimos realmente nos corpos que nos parecem hoje como esta forma estreita de proteína. Todo o mundo, tudo que nos circunda são campos. Uma pergunta. O que é uma sensação forte? De onde vem a vingança numa pessoa? É um golpe muito forte para o nosso ego. Foi humilhado. Então, eu estou pronto para qualquer coisa. Eu não tenho outra escolha. Se esse tipo de sensação foi evocado como vingança, eu sou machucado no coração do meu ego, no ponto mais central. Ou seja, o que foi feito por isso é que não me restou nenhuma possibilidade de existir. É isso que significa a sensação de vingança, que parece assim, ou seja, me foi mostrado que sou um zero, nada, ou até pior. Se eu sempre não fui nada, ok, mas eu me considerava ser diferente, superior, e agora eu fui trazido do meu Olimpo e me foi mostrado que sou nada, ninguém, nada. E aqui realmente há uma terrível reação gerada, onde a razão pela qual evoca essa sensação, eu não estou simplesmente pronto para matá-la, queimá-la, destruí-la, mas eu quero ser erradicado deste mundo, nem permanecer na forma de cinza. Isso pode ser despertado no cabalista? O cabalista sente isso seriamente. Ele não está acima disso? Não. O cabalista, todas essas sensações são mais agudas que qualquer outro. Há diferentes problemas, entende que todas essas emoções vêm do Criador, só para que o ego, para que os cabalistas voltem ao Criador. Uma pessoa regular, comum, vai tentar vingar e ver o que os cabalistas fazem. Não, os cabalistas vão se corrigir de forma que essa sensação não vai humilhá-lo, não vai nem 1 milímetro. Então ele vai corrigir o trabalho com isso, porque vem do Criador e não de outro qualquer. Não há outro além dele. E em certas culturas isso é algo bem desenvolvido, com uma crença social. Depende, obviamente, de Zohar, da educação, depende
было время, когда это действительно кровная месть, dos tempos que vivemos. Houve tempos em que realmente только лишь дуэль. você tem que vingar com sangue, outros momentos em que o conceito foi que só poderia se livrar de uma certa forma. Então, onde a pessoa sentia que era trazida do nível que achava que estava para um nível inferior, e ela aceitou isso como ela calcula o que pode ser feito. A verdade é que hoje não é levado em consideração. Hoje nós acostumamos a isso. E um bom comportamento é considerado que eu não reajo a isso, eu perdoo, posso fazer algo em troca, mas hoje não existe mais. O nosso ego torna-se maior e cria em torno de si tal mecanismo protetor de outra forma. Para qualquer mínima coisa, nós veremos a pessoa, por exemplo, dirigindo ao nosso lado como inimigo, que nós temos que abatê-la e para não nos sentirmos tão humilhados. No entanto, a nossa vida é uma grande humilhação. Então, que vergonha, que sensação é a mais odiada pela pessoa? Como os cabalistas dizem com isso? Não há ponto em termos a isso. Por quê? Não sou eu. Hoje, não tem a ver nada em mim que seja meu. É assim que os cabalistas sentem isso? Sim. E quem é isso? O Criador. Vai até ele se tem problema. Eu não me sinto responsável por nada. Se, pelo contrário, eu sinto quão culpado sou, o que eu fiz, o cabalista, ele começa a experimentar certos tormentos pessoais que isso o dilacera. É você. Você não faz nada na sua vida. Por que você faz algo na sua vida? Tudo vem do Criador. Então você deve saber que tudo é dado a nós para que nós sejamos capazes de apreciarmos-nos. Uma abordagem bem interessante. E isso está escrito. Todos os cabalistas, em todos os artigos cabalísticos, livros cabalísticos, é a única forma de podermos relacionar com isso. Não é para fugir da responsabilidade nem nada. É disso que estamos falando. Não. Isso é bobagem. Quem toma responsabilidade do nosso mundo por alguma coisa ou cria tais leis, comportamentos para que a pessoa se divorcie, não sabemos nada. Não devido a isso. Dessa forma, nós estamos nos colocando numa posição onde nós, criaturas, queremos atrair a luz superior sobre nós e controlar nosso estado futuro, situação, mas só através do mundo superior. Nós temos várias perguntas. Podemos... No próximo webinar, nós passamos por muita coisa já. Amigos, por favor, queixas podem enviar até mim. Não há queixas, mas se fazemos bem ou mal. Não, mas nós temos que saber quais são as suas reações. Sem isso, eu não posso me dirigir. Eu não saberei o que fazer. Você deve me dizer como se comportar, o que fazer. Os cabalistas é uma pessoa maravilhosa que não tem vingança, nada. Tudo é o Criador que te constrói a cada instante. Além de você ser capaz de que ele acelere seu desenvolvimento, tudo vai ser totalmente diferente. E não apenas acelerar,
Desta forma, o mundo torna-se realmente simples. Да. Eu recomendo que todos vejam assim. По 20-30 секунд на каждый вопрос. Perguntas. Хочу дополнить. Простым Blitz. языком не запутай. Eu só quero acrescentar, diz o Rav, Мир o que eu quero dizer не é в нем существует так o называемый mundo, простой свет. ele, Так, значит, o que você вам, obtém во-первых, dele é uma luz страдали от, simples. от язвы. Рабаш сказал, Quando что você добавил sofre, еще и соли на эту язву. Что он имел в виду? O Rabash diz que Не-не-не. eu vou acrescentar algo isso também. O que você quer dizer? Preencher as criaturas? Потребовать исправления. Потому что É todo um desejo, para ter um desejo simples de exigir correção. вслушиваться. Porque isso me impede de Светлана из Одессы, que eu как possa надо subir. расправляться с отрицательными эмоциями? Относит их Como os cabalistas lidam com emoções negativas, se relacionam ao Criador. Isso evoca em mim para que eu possa subir sobre tudo isso, sobre suas emoções. Себе и воспитывать. Que sensações temos que elevar em nós, cultivar em nós? De novo, o principal é que não há outro além do Criador e o que ele faz como resultado de amor completo, bom, e temos que descobrir que é a única força boa deste mundo. Agora, outra pergunta: o que significa sentir o Criador? O que é semelhante? Sentir o Criador é como sentir uma enorme força compreensiva que engloba o mundo inteiro, incluindo você. E você está nisso. E você sente, vê, você está em tudo isso. É a melhor sensação que uma pessoa pode experimentar. E temos que alcançá-la. E estar nisso a todo instante. Outra pergunta da Alemanha. Querido professor, como devemos sentir que atraímos a luz superior ao grupo de 10 pessoas? Você deve sentir. E eu espero que em 2 semanas possamos sentir juntos em Praga. Outra pergunta. O que significa educar, criar sensações da espiritualidade? Não é educar suas sensações, não é o que sabemos deste mundo, é na medida em que eu mudo a influência da luz que reforma, eu sinto a mudança. Há um equilíbrio entre mente e sensações necessário e como criamos essa linha do meio. Sem dúvida, colocou muito bem. Deve haver a linha do meio entre mente e coração e deve estar totalmente equilibrados. Sou controlado, sou movido por não fazer o que penso que estou fazendo. É realmente assim? Não. Quando você estuda seriamente, vai sentir de onde vem, que força te controla. Outra pergunta: que desejos os cabalistas sentem? Você recebe desfrutar por sensação deste mundo? O cabalista experimenta milhares de sensações, bilhões de vezes mais forte que uma pessoa deste mundo, e pode conectar as sensações deste mundo com o Criador. A intuição é a produção do desejo? Intuição não existe na Kabbalah. É a falta de conhecimento, entendimento, informação em nosso mundo que compensamos de certa forma. Não existe na Kabbalah. Então a luz preenche os desejos e controla dessa forma. Outra pergunta: você pode nos dar um exemplo de como se relacionar, como o cabalista se relaciona tudo ao Criador? Bom, você tem que ler o artigo Não há outro além dele. Eu recomendo
И тогда вы точно начнете nós lemos o artigo Shammati, ваш контакт с então você, sem dúvida, vai começar a sentir o contato com a força superior. таком взаимодействии с ней. E de que forma você pode estar nesta ação Что делать, если mútua? над тобой властвуют эмоции, и через них ты не можешь O que обратиться к devemos fazer se eu sou controlado pelas minhas emoções, sou incapaz de apelar à fonte? Você será capaz, mas deve continuar seriamente. Ler e estudar os artigos do livro Shammati. Ну, дорогой мой, Como podemos nos livrar это не мешает. de вашей pensamentos, sensações em relação a uma mulher? Еще раз говорю, Não é um занимайтесь problema, não é. этой наукой. И Eu она вас estou выведет. dizendo, estude essa sabedoria de forma séria e vai te Свидания, trazer a решите, meta. что менять. Boa sorte, tchau, e digam que eu tenho que mudar. Tchau, tchau, obrigado.